Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos à primeira aula de História online. Muito bem, nesta videoaula nós estaremos tratando então sobre alguns conceitos, né? Entramos em conteúdo novo, que é sobre a questão da- do neocolonialismo, tá? Mas antes de falarmos sobre o neocolonialismo, né, eu gostaria então de estar fazendo uma retomada histórica, beleza? Muito bem. Veja só, eu preciso retomar a questão da Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra, né? A primeira fase da Revolução Industrial, que diz respeito à máquina a vapor, ela ocorreu entre os anos de 1750 a 1850, ok? Mas para que isso ocorresse na Inglaterra, foi necessário algumas questões para que possibilitou ela a acontecer a Revolução Industrial. Muito bem, veja só. A primeira questão, então, é a questão religiosa. Houve uma mudança, uma reforma religiosa. Lembra lá do antropocentrismo e teocentrismo? Muito bem. Nós saímos do teocentrismo e entramos na Idade Moderna no antropocentrismo, onde o homem, então, ele quer obter resposta através do uso da razão, né? Beleza? Lá no teocentrismo, na Idade Média, é bem o contrário. Quem dava a resposta não era o homem utilizar a sua razão, mas sim era a igreja que dava a resposta para a população. Bom, isso trouxe uma mudança bem grande, uma vez que agora o homem não se sente desconfortável ao buscar algumas respostas e a ter um enriquecimento, uma vez que no passado a igreja falava que era pecado a pessoa buscar o ganho financeiro aqui ou enriquecimento neste mundo. Muito bem. Uma outra questão que nós precisamos entender é também na Inglaterra vai se estabelecer a monarquia parlamentarista bem cedo, né? Então assim isso vai trazer uma, uma, uma colaboração para que a Revolução Industrial ocorra, uma vez que o rei agora ele está controlado, né? Uma vez que tem um parlamento que está ali também articulando todas as questões pertinentes à nação. Beleza? Monarquia parlamentarista, onde o parlamento então está atuante. Maravilha? Perfeito. Outra questão que nós podíamos falar também, que colaborou para que a Inglaterra ela tivesse ali estabelecido a primeira Revolução Industrial, foi a questão então também de ter naquele lugar, na Inglaterra, muitas minas de carvão mineral, né? Que foi utilizado em larga escala na Revolução Industrial. Bom, esses são pontos importantes para nós entendermos que a Revolução Industrial só foi possível na Inglaterra por causa que houve uma mescla, um conjunto de questões que colaboraram para que ela ocorresse. Bom, saindo da primeira Revolução Industrial, apesar que eu queria deixar claro aqui a importância que teve a manufatura, vou lembrar aqui o seguinte: quando ocorreu na Inglaterra, ali eles começaram a fazer as grandes navegações, né? Você estudaram isso no ano passado, o oitavo ano. Quando começou a ocorrer as grandes navegações, a Inglaterra precisou, meio que de urgência, uma grande quantidade de produtos, né? E a forma encontrada foi então eles mudar o processo de produção. Até então, o processo de produção estava ligado à questão do artesanato, uma pessoa fazendo todas as etapas de produção. Bom, como eles tinham necessidade de agilizar o processo, eles fizeram a manufatura. Manufatura é quando você põe para cada etapa daquela produção, daquele produto, uma pessoa trabalhando. Ou seja, você vai estar agilizando o processo, uma vez que uma está
no caso de um sapato, cortando o couro, a outra já vai estar colando, o outro já vai estar costurando, a outra já vai estar pintando. Então você está agilizando o processo. Isso ocorreu, a manufatura, justamente naquele período onde a Inglaterra, então, está conseguindo novos mercados através das grandes navegações. E, no caso, a, a maquinofatura já é bem pelo contrário, ela não ocorre por causa que você coloca um monte de gente a trabalhar junto. Não, você coloca uma pessoa a trabalhar numa máquina. Então você está agilizando o processo também, uma vez que essa máquina ela agiliza esse processo. Perfeito? Muito bem. A segunda fase da Revolução Industrial, e essa segunda fase vai colaborar para que ocorra a guerra, né? Aliás, muito daquilo que foi inventado na segunda fase vai ser utilizado na guerra. Por exemplo, a invenção do aço, a invenção do dínamo, do motor a combustão interna, que é o nosso motor hoje, né? Onde eles põem um combustível e ele explode na câmera lá, fazendo o motor andar. Perfeito. Tudo isso vai ser usado em larga escala na Primeira Guerra Mundial. Seja lá através dos aviões, através de automóveis, enfim. Ok. Então, na segunda fase da Revolução Industrial, nós temos ali o quê? Grandes inovações tecnológicas, né? Nós temos ali, então, máquinas de tear, né? Que vai agilizar o processo de tear, várias invenções, na verdade, que agora então vai estar colaborando para que nesse processo de produção, para que ocorra a venda. Muito bem. Em seguida, por causa dessa história toda que eu falei para vocês, vai estar ocorrendo um imperialismo. Imperialismo, um neocolonialismo é a mesma coisa. Que nada mais é o seguinte, você imagina uma Inglaterra que agora tem uma máquina que está produzindo muito. E o mercado interno da Inglaterra não dá conta de comprar mais esse produto. O que eles fazem então? Simples, eles saem à procura de novos mercados consumidor. Tranquilo. É claro que esse movimento de sair à procura de novos mercados consumidores, ela é feita de forma violenta, através do uso da força. Você obriga uma nação a então comprar produtos de você e você também, ao mesmo tempo, compra matéria-prima, né? Beleza? Tá. Vai ocorrer o imperialismo porque no primeiro momento a Inglaterra vai estar subjugando várias nações, seja ela Índia, China, né? E tantos outros, né? Eles vão estar subjugando e fazendo esses países comprar, né? Bom, deixa só. Com o tempo, outras nações mais vão estar, então, elas também vão estar se industrializando. E elas também vão querer vender o mercado consumidor. E vai começar os atritos, porque todo mundo quer vender para a Índia, melhor, todo mundo quer vender para a África, todo mundo quer explorar, né, essas nações, e vai começar a atritar, essas nações se atritarem, e que vai possibilitar então aí a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Revolução Industrial ela colaborou indiretamente para a Primeira Guerra Mundial. Ok, galerinha? Espero que tenham entendido, né? Passei a atividade para vocês. Revisem, olhem e nós voltamos a nos falar daqui uns dias. Abraço para todo mundo aí. Valeu!